Uma ou mais teclas do seu MacBook pararam de funcionar? Nesse vídeo eu vou mostrar os principais causadores, quais são as formas de resolver esse tipo de problema e responder as principais perguntas que os clientes nos fazem sobre esse assunto. Então fique no vídeo até o final, que à medida que a gente for avançando no processo eu vou respondendo essas perguntas. O principal causador desse problema é o próprio teclado. Quando ele apresenta alguma falha, obviamente as teclas param de funcionar. Uma ou mais, às vezes o teclado inteiro, às vezes inclusive a tecla que liga o MacBook. Então em alguns casos, quando o MacBook não está ligando, pode também ser um defeito no teclado. E dá para trocar ou reparar apenas uma tecla? Não. Nesse caso é necessária a troca do teclado completo. E o que causa esses defeitos no teclado? Normalmente, nos casos de MacBook, é a própria vida útil. Nesse MacBook que eu vou fazer essa troca, por exemplo, ele tem quase 10 anos de uso. Então, é natural que, à medida que a gente vai utilizando, ele vai se desgastando. E o teclado, ele tem uma simples membrana aqui. E, obviamente, não vai durar a vida toda. Outra principal causa, contato com líquido. Não precisa ser um contato muito grande. Deixei cair um copo d'água que pode fazer até o teclado parar de funcionar na hora, inclusive também caiu um pouquinho na placa lógica que dá um defeito mais sério. Mas pode ser simplesmente cair uma gotinha d'água. Já tive clientes que foram limpar com produtos químicos o teclado e deixou sem querer cair um pouquinho. De início não para de funcionar, mas à medida que o tempo vai passando, para. Então normalmente são essas as duas causas de defeito no teclado. Mas existe uma outra possibilidade. É um pouco mais difícil, acho que cerca de 10% dos defeitos é isso, mas pode ser que seja um defeito na placa lógica, no CI que controla a entrada do teclado. Então vou mostrar agora o processo da substituição do teclado, como é feito os testes para a gente saber se é o teclado ou se é o chip, e vou mostrar esse chip para vocês. MacBook aqui desmontado. Primeiramente, esse daqui é o cabo flat que liga o teclado à placa lógica. E esse aqui é o chip que faz o controle. Então, antes de mais nada, vamos desconectar aqui a bateria, para a gente trabalhar aí com maior segurança no nosso Mac. E aqui nós temos a possibilidade de ser algum defeito no conector. Já vi alguns casos de alguns clientes que abriram, fizeram alguma manutençãozinha que danificaram. Vamos ver aqui, está bem rígido aqui, então o conector aqui tudo indica que está bom. Outra coisa que acontece muito é a oxidação aqui nesses pontos do conector. Isso aqui, se tiver alguma oxidação, também pode falhar. Vou tirar aqui o cabo. O cabo está perfeitinho também, não tem nenhum dano aparente. Então agora a gente vai colocar um outro teclado para ver se é o chip ou se é o próprio teclado. Eu vou aproveitar também para responder uma questão. Como saber se o teclado é o problema do Mac não ligar? Nos MacBooks de 2010 para cá, teste mais simples. Desconectou a bateria, coloca aqui o carregador dele. Se ele girar, muito provavelmente o defeito é no teclado. Ainda pode ser na placa lógica? Pode, mas também a grande maioria das vezes é o teclado. Então agora vamos trocar o teclado de forma externa, porque dá um certo trabalho, então a gente não vai, obviamente, sair trocando sem ter certeza se é o teclado e se o teclado, né, não veio com nenhum defeito de fabricação. Eu vou colocar o cabo flat original retraído. Deixa eu tentar focar um pouquinho melhor, para não atrapalhar aqui o encaixe desse de forma externa. Como a gente está colocando de uma forma que ele não foi exatamente projetado, ele não entra com tanta facilidade. A gente tem que alinhar bem e com muita calma para ter total certeza que não vai danificar o cabo flat nesse processo. Agora, com o teclado encaixado, vamos conseguir validar se é o teclado que está apresentando a falha ou se é o chip. Se funcionar com esse teclado, vai ser o teclado. Se não funcionar, vai ser o chip.
Com o teste em outro teclado ele funciona normalmente. Então um defeito efetivamente era o teclado e agora a gente vai realizar a troca. Para isso vamos precisar tirar a placa lógica por completo. Placa aqui removida. Agora a gente vai dar uma olhada no outro lado. Observe que tem uma bobina aqui enferrujada, tem um pouco de sujeira aqui, um pouquinho de umidade. Então muito provavelmente o que causou o problema nesse teclado foi questão de contato com o líquido. Aqui também tem uns parafusinhos meio enferrujado, então tudo indica que teve contato com umidade muito branda. Nada, como eu falei, tão alarmante, não chegou a cair um copo d'água aqui, por exemplo, mas teve um contato aí com líquido. Vamos continuar aqui desmontando o Mac para a gente chegar ao teclado efetivamente. Basicamente a gente tem que desmontar o Mac por completo. Então a gente já tirou aqui o drive, a placa de Wi-Fi, só não precisamos mexer aqui na parte do HD e da bateria. De resto, basicamente sai tudo, menos aqui o Power Jack, esse aqui é o conector da tela, e aqui fica o conector do botão Power, então que é conciliado aqui ao teclado. Agora nós precisamos remover aqui essa camada. Esse aqui é o backlight, que faz aquela luz de fundo do teclado. Então a gente vai remover aquela por completo. Tá bem soltinha aqui. Aqui essa parte branca, ela ilumina e que faz passar aquela luzinha que fica ao redor da tecla do teclado do MacBook. Esse componente aqui, por assim dizer, essa membrana é vendida separadamente, ou seja, ela não é vinculada ao teclado. Então, se der defeito, se parar de acender, você consegue trocar apenas o backlight, mas é raro isso acontecer. Se não estiver acendendo o backlight, é mais fácil ser algum defeito na placa lógica. Aqui está o nosso teclado. Então a gente vai remover aqui ele para conseguir fazer a troca. É importante frisar que todos esses parafusos eles são importantes. Então a gente utiliza um pedacinho de ímã para preservar todos os parafusos. Eu até veio aqui para cá que eu estou fazendo com a câmera. Tem bastante parafusinhos aí, como vocês podem ver. E na remontagem, se a gente não colocar alguns dele, pode ficar com uma sensação que o teclado está afundando mais do que o normal. Então, se o seu tá assim e já passou por uma troca, você já sabe o que aconteceu. Após trocar o teclado, existe uma coisa muito importante que infelizmente não são todas as assistências que fazem. E é bacana até você confirmar se você for fazer em alguma outra assistência, porque realmente a maioria troca o teclado e não faz mais nada, também por não ter todo o conhecimento aqui em placa lógica. Como eu falei, essa placa ela tem uns vestígios aqui que passou por um pouquinho de umidade, tem umas sujeirinhas, tá? Então é importante a gente fazer uma manutenção preventiva, né, minimamente aqui para garantir que o computador, né, também fique funcionando aí por bastante tempo, não só o teclado, né, porque a gente só está trocando o teclado, que a gente tem que se abstrair, né, de outros possíveis problemas. Então aqui ele está utilizando um thermal pad.
Observem que esse thermal-pad ele começa a ser ressecado, então é como se fosse aquela pasta térmica bem dura, por assim dizer, que começa a ficar dura aqui. Vou tirar com o dedo mesmo, consegui remover aqui por completo. Então esse thermal-pad, quando ele sai perfeitamente, significa que ele ainda está com a vida útil dele boa. Agora, quando ele sai dessa forma, infelizmente já está mesmo na hora de trocar. Aqui nós vamos utilizar uma pasta térmica da Cooler Master. Essa pasta aqui é bem cara, mas eu recomendo muito. Ela vende também em bisnaguinha, que a gente utiliza bastante. E compensa muito aí para a gente ter uma extensão da vida útil do aparelho. Então, quanto melhor for a pasta térmica, melhor. Ele vai durar bastante tempo. Que você pode utilizar uma pazinha daquelas de plástico para conseguir espalhar perfeitamente. Eu estou usando o dedão mesmo, como eu estou ainda com a câmera aqui, vai me facilitar. A gente tem que deixar ele bem retinho, bem lisinho, para conseguir um maior aproveitamento da pasta térmica. Não há problema a pasta térmica encostar na borda aqui do processador, nessa parte verde, isso aí não influencia em nada. Aqui tá limpinho. Deixa eu aproveitar, tirar a poeira daqui também, que tá muito grave não, mas... O cooler tá bem limpinho, chega a estar sujo não. Andando perfeitamente. Aí agora sim a gente consegue finalizar o serviço. Com a troca da pasta térmica, a gente também vai limpar aqui o slot de memória, mas basicamente é isso. Trocamos o teclado, fazemos a manutenção preventiva, aí sim está apto a ser liberado aí para o cliente. Então esse foi o processo de troca do teclado. Agora eu vou responder mais algumas perguntas aí que alguns clientes fazem, que são muito interessantes aí para a gente estar compartilhando. Primeiramente, o teclado só apresenta o defeito com a falha das teclas, ou seja, não funcionando alguma tecla? Não. Em alguns casos, o teclado pode apresentar um tipo de curto, por assim dizer, na tecla e fazer com que ela fique pressionada para o sistema, ou seja, você só consiga digitar em maiúsculo porque a tecla Shift está ativada. Você vai digitar alguma coisa e sai outras teclas ao mesmo tempo. Então pode acontecer esse tipo de sintoma e ser a troca do teclado ou o defeito no chip. Mas, como eu falei, é raro ser o chip. É possível tirar o teclado do Mac, ou seja, desabilitar o teclado e utilizar um teclado mais em conta aí por fora, USB? Não. Se o seu Mac estiver apresentando uma falha nas teclas, você pode usar um teclado externo sem problema nenhum, um teclado USB, um teclado Bluetooth ou Wi-Fi, o que você quiser. Só que, para tirar o teclado, você vai perder a função de ligar o aparelho. Então, se ele tiver com alguma tecla como se estivesse sendo pressionada, não vai adiantar você tirar o teclado, porque você vai perder a função de ligar. Só se fizer alguma gambiarra, aí já estamos falando de alguma coisa bem, mas bem gambiarra mesmo. Botar um botão por fora, alguma coisa do tipo, coisa que não é muito recomendada, fora que você perde algumas teclas de comando. Então, não é bacana desabilitar o teclado para utilizar um por fora em caso de alguma tecla sendo acionada. É possível trocar
uma tecla que esteja com a estética prejudicada, ou seja, descascando, com a letra sumindo, o número, sim, é possível. Você teria que, no caso, tirar essa tecla de outro teclado que, por exemplo, parou de funcionar por qualquer motivo que seja. Aqui na MacService, quando o aparelho vem com alguma falha dessa, sempre que a gente tem um teclado sucateado, que o cliente deixou aqui pra gente, a gente troca essa tecla e não cobra nada para o cliente. Mas tem empresas, se o seu problema for só esse, tem empresas que vendem esses botões. Lojas que comercializam os teclados, muitas vezes tem RMA relativamente alto e trocam, vendem, né, as peças avulso. Você diz as letras que estão faltando, o modelo do seu Mac, é importante você passar direitinho isso, porque cada teclado é um teclado, por mais que fisicamente eles sejam muito parecidos, o encaixe da tecla é diferente. Então você pode comprar no Mercado Livre, por exemplo, e fazer uma substituição muito simples. Tem vários vídeos na internet que mostram como é que você substitui, não é nada demais e você revigora aí a aparência do seu aparelho. E por último, um defeito que é muito comum quando o teclado está apresentando uma falha. MacBook lento entrando em modo segurança. Quando seu Mac fica muito lento, observe se na tela de login, no canto superior direito, está apresentando uma mensagem modo seguro, modo segurança, agora eu não esqueci como é que ele vem exatamente, Safe Mode, dependendo se tiver em inglês. Se tiver com essa mensagem, pode significar que a tecla Shift do seu teclado está pressionada. Então você pode observar simplesmente digitando alguma coisa. Se saiu em maiúsculo, com certeza a tecla está acionada logicamente. Então, nesse caso, pode ser um defeito no teclado e justifica essa lentidão, porque em modo seguro, o seu Mac ele vai trabalhar sem todos os recursos, principalmente os recursos gráficos, e vai ficar como se estivesse com uma lentidão fora do normal. Então, esse é um defeito aí muito característico do teclado nos MacBooks. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. A gente gosta de detalhar bem todos os processos, todos os serviços que a gente tem aqui na MacServices. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. A gente sempre vai estar colocando dicas, explicações aí de serviços. Então, vamos ter bastante conteúdo bacana para você. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar aquele like. Se tiver mais alguma dúvida, comente. Se tiver alguma sugestão, se quiser que a gente fale de algum defeito, não deixe de comentar também. E caso o seu aparelho esteja apresentando isso ou algum outro problema, você pode entrar em contato, vou deixar aqui os contatos da MacServices, fala com a gente lá no WhatsApp, a gente tira as suas dúvidas, dependendo do serviço a gente consegue passar um pré-orçamento, a gente aceita aparelhos do Brasil inteiro, então certamente a gente vai poder te atender aí com muita tranquilidade. Então, gente, brigadão aí, até a próxima.